Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, irmãos e irmãs, que Deus abençoe a cada um. Estamos aqui mais uma vez para estarmos contando a história, para que nós estamos aprendendo a lição da escola dominical. E nós estamos na lição de número 13, a última lição do trimestre. Então, crianças, nós fazemos a lição do jardim de infância e a nossa lição, ela tem o título assim: título da nossa lição: A família do pastor Timóteo. Então, crianças, pegue aí, você vai aprender uma aula hoje, já pega o seu caderno aí, pegue um lápis ou uma caneta e anote aí qual que é o título da lição, que é A Família do Pastor Timóteo. Nós estamos continuando falando sobre família. Então, antes de começarmos a contar a história, nós vamos louvar a Deus com um pedacinho do hino, tá? Para vocês ficarem mais felizes aí. Vamos lá, nós vamos louvar a Deus com o hino. Cante comigo agora. Você gosta? Senhor, Senhor, Papai do céu, abençoa a minha família. Eu e a casa seguramos a Deus. Em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Minha família pertence ao Senhor e tem prazer em agradá-lo. Nós esperamos em suas promessas. Temos prazer em adorá-lo, porque Ele é lindo, lindo, lindo como só Ele é. Porque Ele é lindo, lindo, seremos tudo que Ele quiser. Porque Ele é santo, santo, santo como só Ele é. Porque Ele é santo, santo, seremos tudo que Ele quiser. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Declare aí você, junto com a sua família: eu e minha casa serviremos a Deus. Nossa família é um projeto de Deus. Então, crianças, áureo. O texto áureo está escrito em Provérbios, no capítulo 22, e o versículo 6, tá? Vamos falar todos juntos aí. Não sei se está dando para vocês verem aí. Você vai ler junto comigo, tá? Eduque a criança no caminho em que deve andar. Até o fim da vida não se desviará dele. Provérbios capítulo 22 e versículo 6, né? Isso serve também não só para vocês crianças, mas vai servir também para o papai e a mamãe que está vendo esse vídeo aí. Está falando sobre nós educarmos as nossas crianças, ensinar as nossas crianças o caminho que deve andar. Nós temos que ir junto com eles, ensinando ele o caminho certo, né, crianças? Quando você vai para um lugar, por exemplo, quando você vai para a escola, quando você tem que ir no médico, quando você tem que ir para a igreja, você vai junto com o seu pai e a sua mãe, ele te ensina o caminho, não é? Aonde que é? A professora fica quase na escola. Isso, aí a sua mamãe e o seu papai ensinam a você o caminho aonde que você deve ir, porque às vezes você não sabe ir sozinho, então a mamãe e o papai te ensinam o caminho. E aqui nesse versículo está explicando o quê? Que nós devemos educar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos o caminho que deve andar.
E o caminho, o único caminho é o caminho de Jesus, né? Então hoje nós vamos aprender a história do pastor, sobre a família do pastor Timóteo, né? Quem já conhece essa história? Eu. Quem não conhece, aí nós vamos prestar atenção e vai aprender hoje sobre a família do nosso pastor Timóteo. E essa história, crianças, a gente encontra onde? Aonde que você encontra a história? Na Bíblia Sagrada, que você encontra a história. Então vai falar sobre a família do pastor Timóteo, né, crianças? Então vamos lá. Nessa família vai ter uma mamãe. Vamos ver a mamãe. Tem a mamãe e tem uma vovó. A mamãe se chama Eunice e a vovó Lloyd. Repete aí comigo. Eu vou escrever aqui no papel o nome da mamãe. Como que eu falei o nome da mamãe? A mamãe de Timóteo chama como? Mamãe. Não prestaram atenção? Vou repetir. Mamãe Eunice. Fala comigo. Mamãe Eunice. E a vovó? Como que chama a vovó? Vovó Lloyd. Escreve aí, tá? A mamãe chama Eunice e a vovó Lloyd, tá? Esses são os nomes. Então, tem essa família. Essa é uma família. Então, vamos lá. E a mamãe Eunice, ela teve um filho. Qual que é o nome do filho? Da história que a gente vai contar? Lógico que é Timóteo, né? E ele nasceu um bebezinho muito bonitinho. E a mamãe Eunice e a vovó Lloyd, elas servem a Deus. Elas servem a Deus, crianças. Elas servem ao Papai do Céu. Elas adoram a Deus, é servas do Senhor Jesus. E assim nasceu Timóteo. Vamos falar aqui, ó. Então, a família do nosso pastor Timóteo, então, é a vovó Lloyd, a mamãe Eunice e o Timóteo, que na Bíblia não relata o nome nem do papai e não relata também o nome do vovô. Então, na Bíblia só vai estar escrito o nome da vovó e da mamãe nessa história, tá, crianças? Prestem atenção na nossa história. Então, nasceu o bebezinho Timóteo. E desde pequenininho, a mamãe Eunice sempre conta histórias, crianças. Conta histórias para o nosso amiguinho Timóteo, o nosso irmão Timóteo, né? E as histórias da Bíblia, criança, onde que a gente encontra as histórias da Bíblia? Na Bíblia, não é? Só que antigamente a Bíblia, ela era em formato de um rolo, né? Olha pra vocês verem, a tia fez um rolo aqui, olha, só pra vocês verem. Aí, a mamãe Eunice e a vovó Lloyd sempre estava contando as histórias da Bíblia Sagrada para Timóteo. E Timóteo estava crescendo um menino na sabedoria do Senhor Jesus. E elas liam histórias. Sabe aquela história quando o povo de Israel foi liberto? Elas contavam essa história para Timóteo. Aquela quando Davi pegou uma pedrinha e derrubou o gigante. Derrotou o gigante Golias. Ela contava a história de Raabe. Lembra, crianças, aquela história que a gente contou de Raabe? Que ela ajudou os hebreus, os soldados hebreus, e eles conseguiram se salvar. E quando foram derrubar lá a Jericó, os muralhas de Jericó, ela foi salva por eles, porque ela colocou a corda vermelha, Raabe. Então, a história também de Ana e Samuel, que Ana queria ter muito um filhinho. Então, ela orou a Deus e Deus deu Samuel. Então, a Lloyd e a mamãe Eunice contava, crianças, toda essa história para o Timóteo. E Timóteo, ele estava crescendo. E agora Timóteo já cresceu. Timóteo cresceu. E sabe o que Timóteo virou, crianças? Timóteo servia ao Papai do Céu, adorava a Deus. Timóteo agora, ele também carrega as escrituras do Papai do Céu, a Bíblia Sagrada, que era o livro sagrado, a Bíblia. E Timóteo agora, sabe o que Timóteo é, crianças? Ele é um pastor. E Timóteo agora, ele fala de Jesus para as pessoas aceitarem a Jesus.
Ele é um pregador, ele leva a palavra de Deus para todas as pessoas. Olha como que Timóteo foi ensinado aqui, né? Ele cresceu, ele nasceu, cresceu no conhecimento da palavra de Deus, porque a vovó Lloyd e a mamãe Eunice ensinou para ele tudo que está na Bíblia. Assim a sua mamãe e o seu papai na sua casa sempre está te ensinando, né? Leva você para a igreja, te mostra na Bíblia, sempre está te ensinando a palavra de Deus, não é, crianças? Então esse é o caminho que nós devemos andar, né? O caminho de Jesus. Quem gostou da história de Timóteo? Eu. Timóteo se tornou um pastor, né? Tornou um pastor. Isso mesmo, tá, crianças? Então vamos falar novamente juntamente comigo. O título da lição é A Família do Pastor Timóteo. Lembrando que o textual está em Provérbios 22 e o versículo 6. Tá, crianças? Anote aí onde que está escrito o versículo, tá? E aí, crianças? Vocês gostaram da história? Eu gostei. Então, essa história, ela é a lição de número 13 do Jardim de Infância. Então, foi sobre o pastor Timóteo que falou sobre família. E nós, famílias, estamos mais reunidas neste momento, mais unidas. Então, continue fazendo com sua criança, lendo a Bíblia, orando com sua criança, porque está sendo tempos difíceis, onde está tendo muitas doenças. Nós temos que continuar orando pelo nosso Brasil, né, crianças? Então, neste momento, criança, eu quero que você, juntamente comigo, faça uma oração. Nós vamos orar pela nossa família e vamos orar também pelo nosso Brasil. O nosso Brasil precisa de muita oração. Orarmos também pelo mundo todo, porque essa epidemia, esse vírus, essa doença está expandindo muito rápido. Então vamos orar. Feche os seus olhinhos aí juntamente comigo. Nós vamos orar neste momento. Papai do céu, nós te agradecemos por esse momento, por essa história que nós aprendemos. Que cada criança guarde no coração essa palavra, meu Deus. Te agradecemos pela vida de cada família que está assistindo neste momento. Vai abençoando cada lar, meu Pai amado, abençoando cada família. Nós te pedimos também, meu Pai, que venha abençoar as famílias, venha abençoar as famílias das pessoas que estão doentes, as pessoas que estão doentes, meu Deus amado, lá no hospital, que o Senhor visita, que o Senhor venha abençoar o nosso Brasil, venha abençoar a nossa nação, venha abençoar o mundo inteiro, meu Pai amado. O mundo inteiro clama por Ti, clama, meu Deus amado, porque o Senhor é dono de tudo, o Senhor Deus das causas impossíveis. O que para nós é impossível, para Ti, meu Pai amado, se torna possível. Então nós cremos, meu Pai amado, que o Senhor vai proteger e vai guardar a Tua nação, meu Deus amado. Nós te agradecemos, meu Pai amado, por este momento. O Senhor é Deus. Assim nós agradecemos. Amém. Amém, crianças? Amém. Então essa é a história, tá, crianças? Que Deus abençoe a vida de cada um. A tia está com muita saudade. Em breve, eu creio no nome do Senhor Jesus que estaremos juntos. Em nome de Jesus. Amém. Então, tchau. Fica com Deus.